Imagine por um instante o ronco grave de um motor antigo, quase um suspiro mecânico de um passado distante, misturando-se com o zumbido elétrico e futurista dos veículos modernos. Um contraste sonoro que nos leva a uma pergunta provocadora. Você consegue realmente imaginar um mundo sem carros? É quase impensável, não é? O automóvel deixou de ser uma simples máquina para se tornar uma extensão de nossa própria existência. Ele moldou cidades, conectou pessoas, acelerou economias e, inegavelmente, transformou a sociedade de maneiras que seus inventores jamais poderiam prever. Mas como essa máquina complexa surgiu, e mais intrigante, como ela conquistou as estradas de um país tão vasto e desafiador como o Brasil. A história do automóvel é uma jornada fascinante, repleta de mentes brilhantes e momentos de pura engenhosidade. Antes mesmo de Carl Benz registrar sua patente, a ideia de veículos autopropulsados já fervilhava em mentes visionárias. Leonardo da Vinci, séculos antes, esboçara conceitos de veículos movidos a molas. No século XVIII, carros a vapor já roncavam pelas ruas, lentos e pesados, mais curiosidades do que soluções práticas. Foi, contudo, no final do século XIX, que a verdadeira revolução começou a tomar forma. Em 1886, na Alemanha, Carl Benz, um nome que se tornaria sinônimo de inovação, apresentou ao mundo o Benz Patent Motorwagen. Este triciclo motorizado, impulsionado por um motor a combustão interna de um cilindro, é amplamente reconhecido como o primeiro automóvel da história. Era um veículo rudimentar, com apenas 3 rodas e uma velocidade máxima de 16 km/h, mas representava um salto gigantesco. A curiosidade em torno de sua invenção atingiu um novo patamar graças a Bertha Benz, esposa de Carl. Em uma atitude audaciosa e pioneira, Bertha, sem o conhecimento do marido, pegou o Motorwagen e embarcou em uma viagem de 106 quilômetros com seus 2 filhos adolescentes, tornando-se a primeira motorista do mundo. Sua jornada não só provou a viabilidade do invento, mas também destacou a necessidade de melhorias, como a introdução de uma marcha para subir colinas. Naquele momento, o automóvel ainda era visto como um luxo excêntrico, um brinquedo para os abastados, longe de ser uma ferramenta de transporte para as massas. A democratização do automóvel só viria com a entrada de Henry Ford em cena. No início do século XX, nos Estados Unidos, a visão de Ford era radical: construir um carro acessível para o homem comum. Ele não apenas sonhou com isso, mas o tornou realidade com o icônico modelo T, lançado em 1908. A grande sacada de Ford não foi apenas o carro em si, mas o método de produção. A introdução da linha de montagem, em 1913, revolucionou a indústria. O processo dividia a fabricação em etapas simples e repetitivas, executadas por trabalhadores especializados, o que reduziu drasticamente o tempo e o custo de produção. De um carro que levava mais de 12 horas para ser montado, passou-se a um que saía da linha em pouco mais de 1h30. O modelo T, carinhosamente apelidado de Tin Lizzy, tornou-se o carro para as massas. Seu preço caiu vertiginosamente, tornando-o acessível a milhões de famílias americanas. De repente, a liberdade de ir e vir, antes restrita a cavalos e trens, estava ao alcance de muitos. O automóvel deixou de ser um símbolo de status para se tornar um símbolo de progresso e independência. Ele permitiu que as pessoas morassem mais longe de seus trabalhos, explorassem novos lugares e experimentassem uma mobilidade sem precedentes. Essa revolução sobre rodas não apenas transformou a vida das pessoas, mas também impulsionou uma série de indústrias correlatas, da produção de aço à construção de estradas. A partir desse ponto, o carro consolidou-se como um dos inventos mais impactantes da história moderna, um verdadeiro motor de mudanças sociais e econômicas.
Mas como essa máquina de sonhos e progresso, nascida na Europa e massificada nos Estados Unidos, encontraria seu caminho até as terras tropicais e desafiadoras do Brasil? Antes de continuarmos nossa viagem por essa história fascinante, assine o canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A chegada do automóvel às terras brasileiras foi um capítulo à parte, um encontro entre a modernidade e um país ainda em grande parte rural e sem infraestrutura adequada. O primeiro automóvel a pisar em solo brasileiro, um Daimler, desembarcou no Porto de Santos em 1893, encomendado por ninguém menos que Henrique Santos Dumont, irmão do célebre inventor da aviação. A máquina, um motorista e um mecânico vieram da França para aclimatar o veículo às condições locais e, mais importante, ensinar o uso ao novo proprietário. A cena deve ter sido digna de um filme. O barulho incomum do motor, a fumaça e a velocidade, ainda que modesta, causaram perplexidade e espanto na população, que via cavalos e carroças como o auge do transporte terrestre. Crianças corriam para ver a novidade, adultos se afastavam com curiosidade e temor, e o carro sem cavalo se tornou a grande atração. Operar esses veículos pioneiros no Brasil era uma verdadeira odisseia. Os primeiros motoristas eram, em sua maioria, pessoas abastadas que podiam se dar ao luxo de importar não apenas o carro, mas também o conhecimento para dirigi-lo e mantê-lo. As ruas das poucas cidades grandes eram irregulares, de paralelepípedos ou terra batida, e as estradas. Bem, as estradas eram praticamente inexistentes. O carro, então, não era um meio de transporte prático para o dia a dia, mas sim um símbolo de status social, um luxo que exibia a modernidade e o poder econômico de seus proprietários. No início do século XX, a importação de veículos, predominantemente de marcas europeias como Renault, Peugeot e Mercedes-Benz, e americanas como Ford e General Motors, começou a aumentar, embora ainda em pequena escala. O desafio da infraestrutura era colossal. Para que o automóvel pudesse realmente prosperar, o Brasil precisava de estradas. A construção de rodovias era lenta e custosa, e muitos veículos precisavam de adaptações para suportar os terrenos acidentados e a poeira. Contudo, a fascinação pelo automóvel crescia. As primeiras corridas e competições, como o famoso Circuito da Gávea, no Rio de Janeiro, surgiram como espetáculos emocionantes que ajudavam a popularizar a máquina e a despertar o interesse do público e da elite. Essas corridas eram mais do que meros eventos esportivos. Eram demonstrações da capacidade e da velocidade que o automóvel podia oferecer, alimentando o sonho de um futuro motorizado. O sonho da industrialização brasileira, impulsionado pela Era Vargas nas décadas de 1930 e 1940, começou a vislumbrar a produção automobilística local. Havia um desejo crescente de reduzir a dependência de importações e construir uma base industrial sólida. A Segunda Guerra Mundial, com suas restrições e dificuldades de importação, acentuou a necessidade de autossuficiência. A escassez de veículos importados durante e após o conflito mundial criou um vácuo no mercado e um ambiente propício para a fabricação nacional. Foi, no entanto, na década de 1950, sob a liderança visionária do presidente Juscelino Kubitschek, que o Brasil deu o salto decisivo. JK, com seu lema 50 anos em 5, estabeleceu metas ambiciosas de desenvolvimento, e a indústria automobilística era uma peça central desse plano. Em 1956, foi criado o GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, com a missão de atrair e regulamentar a instalação de montadoras estrangeiras no país. Os incentivos fiscais e a promessa de um mercado consumidor vasto e em crescimento foram irresistíveis. Grandes montadoras globais como a Volkswagen, Ford e General Motors viram no Brasil um futuro promissor e começaram a instalar suas fábricas aqui. A chegada dessas empresas marcou o início da produção em larga escala, transformando a paisagem industrial brasileira.
Curiosamente, muitos modelos estrangeiros precisaram ser adaptados às condições locais. O Fusca da Volkswagen, por exemplo, tornou-se um ícone nacional, amado por sua robustez e simplicidade, ideal para as estradas brasileiras ainda imperfeitas. Outros veículos foram redesenhados para suportar o calor, a poeira e a falta de manutenção especializada. O carro deixava de ser um luxo importado para se tornar um produto nacional, impulsionando a economia, gerando empregos e, lentamente, democratizando o acesso ao transporte individual. A semente da motorização em massa estava plantada, e o Brasil se preparava para uma revolução sobre rodas que mudaria para sempre sua geografia e sua sociedade. A partir desse ponto, o Brasil mergulhou na era de ouro da sua indústria automobilística, especialmente nas décadas de 1960, 1970 e 1980. O carro não era apenas um meio de transporte, mas uma parte integrante da identidade nacional e da cultura popular. Ele aparecia em músicas, filmes e novelas, simbolizando o progresso, a liberdade e, para muitos, a ascensão social. Ter um carro próprio era um sonho alcançável para uma parcela crescente da população, impulsionando um fervor quase romântico pela máquina. O impacto econômico desse boom foi colossal. A instalação das grandes montadoras, Volkswagen, Ford e General Motors, gerou milhares de empregos diretos e indiretos, desde as linhas de montagem até a vasta rede de autopeças, concessionárias e postos de combustível. Cidades inteiras, como São Bernardo do Campo, no ABC paulista, floresceram em torno da indústria automobilística, tornando-se polos de desenvolvimento e migração. O setor automotivo se tornou um dos pilares da economia brasileira, contribuindo significativamente para o produto interno bruto e estimulando o desenvolvimento de outras indústrias, como a metalúrgica e a química. Paralelamente, o crescimento da frota exigiu uma melhoria na infraestrutura de transporte. Grandes rodovias foram construídas, conectando diferentes regiões do país e facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias. A malha rodoviária brasileira, embora ainda com desafios, expandiu-se consideravelmente nesse período, mudando a logística e a dinâmica de um país de dimensões continentais. No entanto, essa jornada não foi isenta de desafios. A crise do petróleo na década de 1970, a inflação galopante e os períodos de instabilidade econômica afetaram profundamente a indústria automobilística brasileira. A necessidade de se adaptar a novas realidades, como a busca por maior eficiência de combustível e a pressão por veículos mais econômicos, tornou-se premente. A globalização, a partir dos anos 1990, trouxe consigo a abertura do mercado e a chegada de novas marcas e tecnologias, intensificando a concorrência e forçando as montadoras a inovar constantemente. Hoje, os desafios do automóvel no Brasil são multifacetados e complexos. As preocupações ambientais, antes secundárias, agora estão no centro do debate. A busca por veículos mais sustentáveis, elétricos, híbridos e movidos a biocombustíveis é uma realidade que impulsiona a pesquisa e o desenvolvimento. A indústria brasileira, que já foi pioneira em etanol, agora se volta para a eletrificação, buscando se alinhar às tendências globais e reduzir a pegada de carbono. Além disso, o trânsito nas grandes cidades se tornou um problema crescente, transformando o que antes era sinônimo de liberdade em sinônimo de estresse e perda de tempo. A busca por soluções de mobilidade urbana, transporte público eficiente, bicicletas, patinetes e serviços de carros compartilhados é uma pauta urgente que tenta mitigar os congestionamentos e a poluição. A reinvenção da experiência de dirigir está em andamento, com avanços tecnológicos como carros autônomos, conectividade e sistemas de assistência ao motorista, prometendo transformar radicalmente a forma como interagimos com nossos veículos. Desde o barulhento Daimler de Henrique Santos Dumont, passando pelos robustos Fuscas adaptados às nossas estradas,
até os carros elétricos e conectados de hoje, a jornada do automóvel no Brasil é uma saga de adaptação, inovação e profunda transformação. Ele deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade, um símbolo de status e, paradoxalmente, uma fonte de desafios urbanos. O carro moldou nossa cultura, nossa economia e nossa paisagem. Ele nos deu liberdade para explorar, mas também nos confrontou com os limites do espaço e do meio ambiente. Qual será o próximo capítulo dessa história sobre rodas no Brasil? Será que assistiremos ao fim do carro como o conhecemos, substituído por soluções de mobilidade mais integradas e sustentáveis? Ou o automóvel continuará a evoluir, mantendo seu papel central, mas de uma forma reinventada? A resposta reside nas escolhas que fazemos hoje, como indivíduos e como sociedade, sobre como queremos nos mover e como imaginamos o futuro de nossas cidades. A estrada à frente é longa e cheia de curvas, mas uma coisa é certa: a relação do brasileiro com o automóvel continuará a ser uma das mais apaixonadas e complexas do mundo.